Olá galera, começando mais um Escolha ou Morre, dando sequência aqui à nossa série de vitórias, né? Estamos fazendo aí esse especial de Escolha ou Morre, já fizemos a nossa série de as maiores derrotas do trio de ferro da capital pernambucana e dos dois clubes baianos lá, Bahia e Vitória, e agora damos sequência aqui à nossa série de vitórias, já temos no ar um programa sobre a maior vitória da história do Santa Cruz. Nesse programa aqui, a gente vai definir qual a maior vitória da história do Náutico. E se você está curtindo aqui o nosso trabalho, você se inscreva aqui no nosso canal e também nos siga nas redes sociais. Você pode deixar seu comentário aqui, o que é que você acha aqui da nossa opinião, o formato do programa, etc. Claro. E você responde, né? Sempre. Tem programa, velho, onde a gente comenta os comentários. E você também pode deixar seu comentário nas nossas redes sociais, você bota lá a hashtag Escolha ou Morre. Bom, galera, como a gente fez também no especial do Náutico, da maior derrota, onde a gente já cravou que a maior derrota da história do Náutico era a Batalha dos Aflitos, e que naquele programa a gente escolheria a segunda maior derrota da história do Náutico, eu acho que, em se tratando de o hexacampeonato ser o grande título do Náutico, a gente também já vai excluir aquela vitória do Náutico sobre o Sport 1-0 na final do Pernambucano de 68, que é o que fecha aí esse ciclo do Hexa, né, João? Essa aí é a maior vitória, não teria graça da gente decidir isso. A gente até decidiu isso em cima da hora aqui, porque... Não. Foi. Eu produzido desde sempre, cara. Produzido desde sempre, mas com um arrumadinho no final. Sugestão de Cássio. E que a gente concordou porque não tem muito o que discutir, que o hexacampeonato, a vitória 1-0 em cima do Sport 68, é a maior vitória do Náutico, por conta, inclusive, mudou o escudo do clube. O escudo do Náutico tem 6 estrelas por conta do hexacampeonato. Então, assim, foi uma vitória que está no escudo do clube. Então, não tem muito do que você pensar. Na verdade. É mais identidade, é o maior orgulho do torcedor do Náutico. Virou um bordão que tem até a gravação desse vídeo, já 43 anos. Já se identifica há gerações com o próprio clube, o Excelux. Exatamente, então não tem o que discutir, é o maior título do Náutico, a maior vitória da maior conquista do Náutico. Então vamos discutir a segunda, né? Vamos lá então. Como de costume, a gente vai fazer aqui um passeio cronológico, né? Nossa primeira parada era a final do Pernambucano de 1966, quando o Náutico atropelou o Sport por 5-1, estabelecendo uma marca que permanece até hoje. Maior goleada da história de uma final de Pernambucano. Exatamente, assim, a gente colocou o Hexa como o maior jogo, excluiu isso, mas o time do Hexa vai ter muitos jogos aqui, porque é o maior time da história do Náutico. Então, e essa final de 66, pelo placar dilatado contra o maior rival, desde sempre, o Sport sempre foi o maior rival do Náutico, é uma vitória marcante pelo placar, como esse time do Náutico marcou, dizendo que era superior ao seu rival. Porque você enfrentar o rival na final e vencer de 5-1, um placar que não foi repetido até hoje, isso mostra o tamanho, naquela época, da superioridade que o Náutico tinha em cima do Sport e que se reforçaria nos anos seguintes, né? O Náutico conquistou em 67 em cima do Sport, em 68 em cima do Sport, o Hexa foi conquistado em cima do Sport, mas esse de 66, pelo placar, ele dá a dimensão do que era a diferença técnica entre aqueles dois times rivais centenários, né? O Náutico tinha mais vitórias do que o Sport no confronto direto e tinha vantagem nas finais do estadual. Então, o clássico dos clássicos já tinha essa denominação, o clássico tinha décadas de história e naquele momento a rivalidade que era apontada como uma das maiores do Nordeste, inclusive é isso que aparece no vídeo de 68, né, naquele filme que é o clássico do Nordeste. Esse esporte náutico de 66, na verdade Náutico Sport, o jogo foi comando do Náutico 5-1, mostra uma soberania que realmente nos dias de hoje, para você voltar a ver um 5-1, já chegou a ter perto dessa goleada, mas ninguém ainda bateu o recorde não. E outra, o fato de continuar sendo essa marca, independentemente do time, o fato de ter sido, mesmo que não fosse o grande time que era, mas ter estabelecido uma goleada desse tamanho, estaria de todo jeito nessa lista. E prova da força daquele time do Náutico é que também em 66, semifinal da Taça Brasil, a equipe do Náutico goleou o Santos por 5-3 jogando em São Paulo, né, Maestro? E aquele Santos era o atual pentacampeão da Taça Brasil, tinha vencido de 61 a 65. O Náutico já tinha disputado a semifinal de 65 também, já tinha disputado, se não me engano, em 61, e estava naquele processo de construção.
aquele jogo, o Náutico já tinha perdido o primeiro jogo no Recife por 2-0, foi para São Paulo, naquela época não havia saldo de gols. Era por pontos, ou seja, bastava um empate para o Santos se classificar semifinal, no Pacaembu esse jogo. O Náutico fez 5-3 com 4 gols de Bita. Foi a primeira vez na história que Gilmar dos Santos Neves levou 4 gols de um jogador. Gilmar, que era o goleiro do Brasil, campeão do mundo em 58 e 62, já era uma lenda do futebol brasileiro. O Náutico venceu esse jogo, embora tenha perdido o terceiro, porque Fossa a Negra, que acabou sendo em São Paulo. O Santos venceu por 4-1. Seria vice-campeão para o Cruzeiro depois, para o Cruzeiro de Tostão. Ou seja, era só máquina também, assim, não era você passando, seja o que for, não era tarefa fácil não. Mas aquele 5-3, eu acabei de falar agora do 5-1, o resultado se bancava independentemente da competição. O mesmo caso vale agora. Embora o Náutico tenha sido eliminado, você não tem como ignorar que o time venceu o Santos de Pelé, na casa do Pacaembu, que era o grande estádio de São Paulo. O Morumbi não existia ainda, e o Santos jogava muito no Pacaembu, no Maracanã. Tanto que o jogo do Santos não foi na Vila, foi no Pacaembu, e um placar dilatado. Isso aí, as manchetes dos jornais de Pernambuco e também de São Paulo enalteceram muito o Náutico. E tanto é que é dessa época que surge aquela célebre frase de Pelé, que dos 3 melhores times que ele já enfrentou, foi o Palmeiras de Ademir da Guia, o Botafogo de Garrincha e o Náutico de Bita. Eu sei, porra. É o rei, né, meu irmão? Não é pouca coisa não. E aí um relato pessoal desse jogo, eu não era nascido, mas meu pai era nascido, e eu desde pequeno, eu escuto os relatos do meu pai desse jogo. Principalmente o fato de Gilmar, que é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, ter sofrido 4 gols de Bita, e Bita se tornou o primeiro jogador a marcar 4 gols no goleiro da seleção brasileira, no goleiro da maior seleção, assim, campeão 58, 62, nos anos de ouro do futebol brasileiro, né? Tinha Pelé, Garrincha, Tostão, enfim. E aí meu pai, desde pequeno, ele fala muito desse jogo, relata muito desse jogo, lembra muito desse jogo, escutou no rádio, que foi um orgulho como o Cássio falou, o Náutico realmente foi eliminado posteriormente, porque, afinal de contas, era o Santos de Pelé. Mas aquele placar, para o torcedor do Náutico, apesar da eliminação, aquele placar é sim um orgulho até hoje. Tanto é que meu pai fala até hoje desse jogo. Um exemplo, trazendo para a atualidade, de um paralelo com isso aí, é a vitória do Paysandu na Bomboneira. O Paysandu foi eliminado pelo Boca Juniors na volta, mas não tem ninguém que não tenha sentido orgulho. O torcedor do Paysandu, que virou um feito, o Paysandu ganhar do Boca Juniors lá na Bomboneira. Se a gente tivesse no dia que a gente marcar escolha da maior vitória do Paysandu, essa aí com certeza vai estar independentemente de foi o jogo de ida e ele ter perdido na volta, e o Boca Juniors, inclusive, dali acabou sendo campeão. Prova de que aquele time do Náutico não foi uma coincidência em 66, no ano seguinte, em 1967, o Náutico voltou a fazer uma bela campanha na Taça Brasil, né, equivalente ao Campeonato Brasileiro, e chegou à final, mas antes disso bateu a equipe do Cruzeiro por 3-0 no segundo jogo ali daquela sequência de 3 jogos. Eu acho que esse jogo é um forte concorrente aí, porque é um jogo... Vou botar umas fichinhas. Tô botando as fichinhas, porque o Náutico, como o Cássio falou, ele já tinha batido na trave outros anos na Taça Brasil. No ano anterior, para o Santos, esse jogo que a gente acabou de lembrar, ele venceu, mas foi eliminado, de fato. Dessa vez não, dessa vez o Náutico perdeu o jogo de ida do Cruzeiro, venceu 3-0 no segundo jogo, e na Negra houve um empate, mas como o Náutico venceu por 3-0, um placar maior do que tinha sido derrotado no primeiro jogo, isso foi suficiente para levar o Náutico pela primeira vez à final. Então, assim, é uma geração que já tinha feitos nacionais, e essa geração foi coroada chegando na final pela primeira vez da Taça Brasil. Eu acho que essa vitória é muito marcante para o simbolismo e pela história do Náutico. Assim. Foi a primeira vez que um clube aqui de Pernambuco, o Bahia tinha sido campeão em 59, mas um clube aqui de Pernambuco chegava na final da Taça Brasil. Então, a importância dessa vitória é gigantesca para a história do Náutico. Seria a primeira e a única, né? Na verdade, o Bahia chegou 3 vezes, o Fortaleza chegou em 60, e o Náutico, depois outros nordestinos, Santa Cruz, o Ceará, o Sport já tinham chegado na semifinal, o próprio Náutico já tinha chegado na semifinal, mas chegar na final ali, o Náutico botava o nome dele de vez. E tanto que em 2010, essa campanha acabaria sendo chancelada como vice-campeonato brasileiro oficial, com o mesmo peso da Série A. E sobre esse 0-0, ganhou de 3-0 do Cruzeiro, e depois na Negra segurou 0-0. Nas quartas de final, o Náutico já tinha eliminado outro time de Minas, o Atlético Mineiro. Então, assim, você tira o Galo, você tira o Cruzeiro, aí na final tu vai pegar o Palmeiras, a sequência estava grande, ou seja, o Náutico estava caminhando taco a taco com todo mundo ali, e chegou muito bem
referendado na decisão, sobretudo depois de ganhar do atual campeão. Curiosamente, na semifinal do ano anterior também já tinha vencido o atual campeão. Ou seja, estava batendo de frente com todo mundo. Faltou um detalhe para, de repente, ter terminado como campeão também. E só lembrando, assim, como o Cássio falou, o Náutico eliminou o Cruzeiro, que era o atual campeão, que tinha sido campeão em cima do Santos, o mesmo Santos que tinha eliminado o Náutico no ano anterior. Então, assim, o Náutico nessa época estava igualando todo mundo de igual para igual, e o Cruzeiro, que era o Cruzeiro de Tostão. Não era qualquer Cruzeiro também, era um Cruzeiro também um dos grandes times da história do Cruzeiro, que é um dos maiores clubes do Brasil. Então, isso aí ajuda a dimensionar o que era aquele time do Náutico nos anos 60 e o que essa vitória de 3-0, ela meio que dá o aval para mostrar que o Náutico nos anos 60 bateu de frente com qualquer equipe do futebol brasileiro. E falta o último adendo. Garantiu a vaga na Libertadores. É verdade, exatamente. Assim, porque começou ali... mais também com essa vitória, né? Começou ali, né, no começo da Libertadores saiu o campeão, aí no final dos anos 60 começa aí o vice, e ali o Náutico garantiu a vaga na Libertadores que disputaria em 68. E a final do Brasileiro daquele ano, né? O Náutico chegou a vencer o Palmeiras no segundo jogo, 2-1 em São Paulo, né, Maestro? Já estamos no próximo jogo. Já estamos no jogo seguinte. Pronto. Começa na Ilha do Retiro, a final. A Ilha do Retiro recebia os jogos dos três clubes, os jogos maiores do Campeonato Nacional, e o Palmeiras venceu o jogo. Aí leva para São Paulo, lembrando muito como tinha sido a semifinal contra o Santos de 66, o Náutico tinha que vencer o Palmeiras em São Paulo para forçar um terceiro jogo. O empate era do Palmeiras. Aí o Náutico vai lá em São Paulo e vence por 2-1. Vê que nível de pressão, porque você ir na casa, você está jogando contra a Academia de Ademir, um time que naquele mesmo ano, já que eu falei da unificação agora há pouco, nesse mesmo ano o Palmeiras ganhou o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Ou seja, oficialmente o Palmeiras foi campeão brasileiro 2 vezes em 67. Assim, bateu de carroça. Bateu de carroça nesse ano. Então, pô, não tem o que falar. Era o final dos anos 60, era todo o Palmeiras ali. E já com o Santos tendo um pouco de queda, já começando a perder campeonato. Venceria mais um em 68, que foi o Robertão. Mas sobre essa final, o Náutico vai lá e vence esse jogo, forçou um terceiro jogo, que aí, meu amigo, a Negra não foi em São Paulo, porque geralmente a Negra era na questão do saldo, né? Isso. Não foi em São Paulo, a Negra foi no Maracanã. Aí, meu irmão, a vitória, embora o Náutico tenha perdido a final, mas a vitória em São Paulo deu ao Náutico o privilégio na final nacional do Maracanã, pô. Isso aí. Então, assim, tem coisas que, assim, que as derrotas, mesmo que eventualmente você perca a competição, mas elas moldam um cenário histórico. Porque a final ter sido no Maracanã aumenta. Mas chegamos então na década de 70, né? 74. A gente tá falando da final, finalíssima inclusive, de 1974, onde o Náutico venceu o Santa Cruz por 1-0, eliminou a conquista do hexacampeonato tricolor e meio que foi onde forjou o Hexa-Luxo. O slogan que o Náutico adota até hoje surgiu nesse ano, porque foi muito curioso. O Náutico foi Hexa, e logo em seguida, o Santa Cruz iniciou uma sequência de títulos. Não teria sido, tá ligado, né? Mas foi. Aí o Náutico foi Hexa e o Santa Cruz iniciou uma sequência de títulos. Ele foi penta, na verdade. Então, aí em 74, o Santa Cruz seria Hexa igualando o Náutico, um Hexa bem recente. E aí uma final contra o Náutico, o destino colocou os dois de frente a frente, foi um grande jogo, e o Náutico vence o Santa Cruz, e ali o Náutico, por ter evitado o Hexa do Santa Cruz, ele lança esse slogan que Hexa é luxo, que Hexa só o Náutico teria. Na gestão de Sebastião Orlando. Né? Sebastião Orlando. O Náutico tinha Jorge Mendonça. Que além de ser um atacante muito renomado dessa época, é até hoje o maior artilheiro da história do Náutico na primeira divisão. Exatamente. Com, se não me engano, 31 gols. Jorge Mendonça jogou no Palmeiras, jogou no Guarani, um craque. Disputou a Copa de 78. Jorge Mendonça, Vasconcelos, paraguaio, Beliato. Essa foi a última vez que o Náutico foi campeão dos aflitos. Em 1974, foi a última vez que o Náutico teve 20.400 pessoas, ou algo parecido com isso, nos aflitos, velha guarda, aqueles aflitos raiz com a arquibancada muito menor, ou seja, 20 mil pessoas nos aflitos hoje é gente demais, mas mesmo no antigo... Apinhadas. no antigo era no antigo era Buruçu, aí o Náutico ganhou de 1-0, lança o bordão Hexa-Luxo, demoraria muito tempo para alguém tentar de novo, e o Hexa-Luxo se mantém. Exatamente. E a identificação do Náutico com o Hexa é tão grande que a gente vai fazer agora uma viagem no tempo de 74 direto para 2001, quando o Náutico vive uma situação semelhante, né? O Náutico estava comemorando ali o seu centenário e o Sport entrou naquele Pernambucano como pentacampeão.
Então era franco favorito para a conquista do hexacampeonato, e aí o Náutico se reforçou e montou um time e venceu o Sport, eliminando a possibilidade do Sport igualar esse feito, né, Maestro? Eu não diria nem se reforçou, porque o time encaixou, virou um bom time, mas é um time construído do nada. Lembra muito, inclusive, aliás, como foi depois, o Santa de 2011 lembra muito esse 2001, porque vamos pelo contexto. O Sport era pentacampeão, estava na Série A, o Santa Cruz também estava na Série A, e o Náutico estava na B, só tinha 3 jogadores no elenco. No início do ano. No início do ano, só tinha 3 jogadores. O presidente não era o presidente do mandato, porque já tinha saído. Renunciado. Já tinha renunciado. Começou com Fred Oliveira, aí quem assumiu foi André Campos. Então, assim, o Sport era presidido por Luciano Bivar, cuja eleição foi baseada no slogan "em time que ganha não se mexe". Vanderson, né? O bate-chapa com Vanderson, não foi? Se mexeu tudo, o time foi desmontado, mas ainda assim, mesmo o time remontado, foi um time caro, mas que não deu liga. E o Santa, que era um Santa que tinha subido a primeira divisão em 99 e não tinha feito um bom papel em 2000, mas estava na primeira divisão em 2001, um ano de investimento sobre a gestão de José Mendonça. E aquele pernambucano, naquela época, era o governo de Jarbas Vasconcelos, era o futebol solidário. Era uma campanha promocional também, assim como Todos com a Nota, só que em vez de você juntar notas fiscais, você dava um quilo de alimento não perecível. E aquele era um pernambucano de muita gente. Você tem que imaginar que só o primeiro turno, se não me engano, foram 18 rodadas. Você jogava um turno de 18 rodadas para depois jogar o segundo turno. Tinha 2 fases, né? O segundo turno eu acho que já era um pouco menor, era só ida. Eu não lembro, eu estou falando assim de cabeça, mas era um campeonato muito maior. Não era um campeonato como era hoje, onde os times entram no hexagonal. Mas tem, por exemplo, tem a final do primeiro turno, que a final do primeiro turno foi o jogo Náutico e Santa nos aflitos. O jogo é tarde, porque era um ano de racionamento de energia. O jogo foi numa quarta-feira à tarde. Racionamento de energia. E passou na Globo, o Náutico ganhou aquele troféu, era um troféu, lembra bem de longe o da Liga dos Campeões, eu lembro mas naquele momento foi muito para você ver a situação. O Náutico comemorou muito aquele título do turno, porque o Náutico não ganhava um turno desde 95, que foi quando ele ganhou o primeiro, acho que ganhou o primeiro turno, aí o Santa ganhou o segundo turno e ganhou a final do Pernambucano. Dali, o Náutico passou 6 anos sem ganhar nada. Isso o campeonato, e olha que de 96 até 2000 os campeonatos tiveram 3 turnos quase todos, tirando 97, ou seja, era um campeonato com mais turnos e nem assim o Náutico ganhou. Aí o Náutico comemorou aquele turno, teve uma vitória gigantesca no Sport na Ilha do Retiro, que é uma vitória que matou o Sport no primeiro turno. O Sport deixou de ter possibilidade de ser campeão do turno. O jogo estava 1-1 e um empate com gols dava 2 pontos. Era uma particularidade que tem no regulamento pernambucano. O 0-0 era 1, empate com gols, qualquer tipo de empate valia 2 e vitória 3. O jogo estava 1-1, que seria um resultado bom para o Sport, estava somando 2 pontos. Pô, mas se somar 3 não estava ruim. Aí o Sport leva um gol de Adilson, meu irmão. O cara chuta da barra, você vê na televisão a barra da direita, a barra do placar. O cara chuta de muito longe. Meu irmão, o cara acerta o ângulo, é um golaço. A bola faz uma curva. Matou o Sport no primeiro turno e colocou o Náutico na briga para ganhar o turno. Aí o Náutico teve que ganhar do Centro Limoeirense e o Santa acho que tropeçou no jogo. Só sei que o Náutico forçou esse jogo extra, que é justamente esse jogo do racionamento de energia. Muito boa essa lembrança, não lembro. Foi porque, uma vez que eu sou pé frio, agora eu vou crescer. Porque esse ano de 2001, tava em todos os jogos. Trabalhava com energia, tá ligado? Tava em todos os jogos. Em todos os jogos. E aí vamos por passos. Lembrando bem, o Náutico, como o Cássio falou, o Náutico começou o ano, assim, era... Zerado. Tem um jogador do Náutico que foi matéria de jornal cavando poço. Isso, 99. Sim, mas era a fase. A consequência é que ela 99 foi para a terceira divisão e dali não saiu. Era foi para o modo amarelo pela... Não, era a fase muito ruim do Náutico. Os anos 90 foram os anos... uma década perdida do Náutico. E aí 2001 tinha todo esse simbolismo. Era o centenário do clube e o Sport poderia ser, que o Sport é o maior rival, poderia ser campeão, o Hexa igual ao maior feito do Náutico no centenário do clube. Então seria... era um risco muito grande, seria um tiro de morte para o Náutico. E aí André Campos, naquele ano, assumiu a presidência e conseguiu aglutinar a liderança, a liderança do clube, e o Náutico começou a contratar, se reforçar. O Náutico, do início do ano, o Náutico trouxe um jogador que virou o grande ídolo do Náutico recente, que é Cook, que era um jogador que chegou aos 20... QUI. Era assim que escrevia. Chegou aos 29 anos. Era do jeito que era. Já chegou com 29 anos. É um jogador completamente desconhecido de Santa Catarina, jogar na segunda divisão de Santa Catarina e se tornou o grande ídolo do Náutico que é hoje. Sem contar os jogadores liberados pelo próprio esporte. Sangalete, Wallace, Albérico. Albérico ok. Albérico goleiro. Ok, porque, mas embora o goleiro tenha sido Gilberto, que foi o goleiro o goleiro titular do Náutico, mas tinha jogado no Sport muito tempo antes. Mas o Wallace
e Sangalete tinham sido titulares em boa parte do tempo. Foi algo muito confuso e o Náutico aproveitou muito bem a chance. O Wallace foi o maestro do Náutico e Sangalete foi o líder. Com uma super liderança que Cook... tem história de que em alguns momentos Sangalete botou dinheiro para pagar o salário dos companheiros. Detalhe, o Wallace tinha sido o único jogador do esporte pentacampeão pelo esporte. Ele ganhou os 5 títulos de 96 a 2000, aí foi hexa. O único hexa acabou sendo o Wallace, que foi hexa em 2001, e Cook foi o artilheiro daquele pernambucano. Cook seria artilheiro 3 vezes, sempre no ímpar. 2001, 3 e 5. Aí foi artilheiro naquele ano. O ano de Thiago Tubarão, ou seja, um achado que era um jogador do Palmeiras, que estava sem espaço no Palmeiras, aí empresta para o Náutico, ou seja, o time encaixou. Aí a impressão minha ou tá rolando uma... Tem ficha grande colocado de ficha aqui. Aí tem antes de chegar, a gente está falando tudo da campanha, porque vai chegar no jogo decisivo. O Náutico vai ter a final do segundo turno contra o Santa nos aflitos. Se o Náutico ganha, o Náutico voltaria a ser campeão dos aflitos, como a gente falou, desde 74 não ganhava. Nem título antecipado, nem final, nem nada. A última vez que o Náutico levantou um troféu de campeão, sem ser de turno, campeão geral, foi em 74. Aí teve essa chance com o Santa. Perdeu. Esse jogo foi um recorde público naquele ano. Tinha sido quebrado, que o Náutico, os aflitos naquele momento estava sendo ampliado naquelas reformas de Rafael Gazanel, criando os modos, os aflitos como a gente conhece hoje. Então, os jogos que não passavam de 10, 12 mil pessoas estavam começando a passar de 20. Teve a semifinal da Copa do Nordeste, Náutico Sport, deu 21. Esse jogo, Náutico Santa Cruz, a final do segundo turno, já deu 22 mil, que foi o recorde naquele momento, daquele estádio, porque o recorde mesmo é lá de 68, que deu 30. Não sabe se lá como. Mas aí o Náutico perdeu esse jogo. Levantou muita moral do Santa. Porque o Náutico, veja, para quem estava desde 89 você ganhar, isso era muito ruim, porque... Tem história de nadar e morrer na praia. Exatamente. Aí vai o jogo seguinte, novamente nos aflitos, agora o jogo de ida, aí o Náutico ganha. Aí o Náutico vai ter um empate na volta. Só que ganha com detalhe. Só uma coisa que a gente ganha levando um gol que faz com que o Santa precisasse ganhar de 1-0 na volta para ser campeão. Um detalhe que a gente esqueceu, que não poderia passar batido nunca, já que a gente falando de todo o ano de 2001, Cássio lembrou o jogo de Adilson, aquele jogo de Adilson marcou a estreia de Muricy Ramalho, como técnico náutico. Muricy, que vinha da Portuguesa Santista, ele estava... Era do Expressinho de São Paulo, era um treinador que ainda estava longe de ser o Muricy. Não era que ia trabalhar ainda não. Não, era longe de ser o Muricy. Mas engataria ali um tetracampeonato. Ganharia o Náutico 2001, Náutico 2002, Inter 2003, São Caetano 2004. Sim. Eu não sei se voltou a ganhar em 2005, não sei que até o de 2004 ele saiu emendando o título. E Muricy se identificou tanto com aquele título do Náutico e com aquele time, com o Náutico como todo, que o Muricy se tornou conselheiro vitalício do clube. É ponto demais no brasileiro. Uma homenagem a um ponto, 3 pontos. E aí voltando, sobre a batuta de Muricy, o Náutico ganha o turno, vai para a final, e aí nessa final, que a gente estava falando, o primeiro jogo na final contra o Santa Cruz, o Náutico abre 2-0, o Náutico teria vantagem de perder até por um gol, mas no final do jogo, o Santa Cruz diminui com o gol de Carlinhos Bala. E muito tricolor saiu do estádio, saiu dos aflitos, dizendo que aquele era o gol do título do Santa. Porque qualquer vitória do Santa daria o título. E na volta, é a última vez que um público de Pernambuco passou de 70 mil pessoas. 70.003 torcedores. Santa Cruz 0, Náutico 2. Foi a última vez que o Arruda recebeu, oficialmente, 70 mil pessoas no Bordeiro, registrado. E esse é o jogo que a gente está colocando aqui, só para a gente falar tudo, mas esse é o jogo que está valendo. Esse jogo passou ao vivo na televisão, ou seja, mesmo com a transmissão aberta, mesmo à noite, no horário, tudinho, a torcida do Náutico, que a gente vive num momento, onde a gente está gravando esse vídeo aqui, onde a torcida do Náutico acaba sendo muito cobrada, muito cobrada por não ir, e muito ausente da Arena Pernambuco, porque todo esse processo desse afastamento dos aflitos, mas nessa campanha como um todo ele foi muito presente, mas nesse jogo, e não pegue o Arruda só a parte de trás não, era levando até quase metade do meu campo, então assim, se tinha 70 mil torcedores, não tinha menos de 20 mil alvirrubros não. Sim, mas dividiu o estádio bem, fechou toda a parte destinada a ela. O estádio inteiro, acabou, os ingressos todos. Só jogou, tava lá. Ué? Eu tava. No anel de cima, no anel superior. Tava lá. Deu uma isolada, né? Não, tava lá. Firme e forte. Aliás, tava em todos os jogos. Gastando todos os créditos. Tava em todos os jogos. Todos os jogos. O de Adilson, a final que perdeu, a final que ganhou, tava tudinho. Então, nesse jogo aí de 2001, que o Náutico ganhou com gols de Cook no segundo tempo, Cook batendo pênalti, algo que Cook depois, no final, nos anos, deixaria de bater, mas nesse ano ele ainda batia. Deixou de bater nos importantes, inclusive. Deixou. Mas nesse ano ele bateu e fez, e Thiago Tubarão, que foi a dupla de ataque, né? Thiago Tubarão e Cook. E a comemoração com o troféu no campo, no meio do campo, o jogador todo mundo nadando, que era para acabava
o título. E só para encerrar o jejum. esse arco de 2001, o Náutico estava 11 anos sem conquistar títulos e foi um título tão importante para o Náutico naquele momento que André Campos, na época, ele decretou que seriam 11 dias de festa. Então, assim, cada dia simbolizando um ano de jejum. E todo dia, na sede do clube, desde o dia da conquista, tinha banda tocando e festa lá, todo dia. Tu fosse todos os dias? Não, foi no domingo e no sábado. E outro jogo que está aqui na nossa lista, a gente já chegou a debater ele em outros programas, é aquela partida com a equipe do Ituano, onde o Náutico venceu por 2-0 nos Aflitos em 2006, um ano depois da Batalha dos Aflitos, e ficou meio que conhecido, pelo menos o clube vendeu, como a Batalha dos Aflitos, parte 2. Assim, na verdade, esse jogo entra aí por jogo conta... do acesso, né? Foi o jogo do acesso. É um jogo da reconstrução. Pelo simbolismo, exatamente. Porque o Náutico, no ano anterior, 2005, tinha passado pelo maior trauma do clube, que é a Batalha dos Aflitos, tanto é que Ainda é um trauma que ainda, de certa forma, existe. Ferida aberta. Mas que a vitória de Ituano no ano seguinte ajudou muito a cicatrizar. Totalmente. Tanto é que a Batalha dos Aflitos, no vídeo das derrotas, a gente colocou como o concurso como uma maior derrota. E aí, no ano seguinte, muita gente, por conta do trauma de 2005, estava, assim, dizendo que, fazendo projeções terríveis para o Náutico, que o Náutico quer cair direto para a Série C, enfim. E aí o Náutico, no ano seguinte, conseguiu se reerguer. E contra o Ituano foi o jogo que marcou a campanha do acesso. O Náutico subiu, já era o brasileiro de pontos corridos, diferente do que foi em 2005. Foi o primeiro ano do brasileiro da Série B de pontos corridos. O Náutico subiu na terceira colocação. Gol do Felipe, não foi? Não, gol de Luiz Carlos Capixaba e Felipe. Eu trabalhei naquele jogo pela Transamérica. E aí o Náutico subiu naquele jogo e foi muita festa na sede e tudo. E aí se vendeu depois, fizeram um filme, Batalha dos Aflitos 2, que aí eu acho um pouco de exagero. Porque eu acho que o que marca aquele jogo é justamente o simbolismo de você ressurgir de fato um ano depois do seu maior trauma. Eu não achei não, sabe por quê, João? Porque o Náutico não ignorou o que aconteceu em 2005. Eu achei aquilo importante. Porque ao colocar Batalha dos Aflitos 2, o Náutico não estava se fazendo de doido, fingindo que subimos até e tal. Até porque se perdesse, o pessoal ia lembrar. Exatamente, a gente está subindo aqui. Não, a gente levou um fumo gigantesco ano passado. E aqui, no mesmo local, mesmo com o adversário menos qualificado, mas com nível de pressão do mesmo nível, e até maior, porque não podia perder 2 anos seguidos dentro de casa. Aí o Náutico consegue aquilo, e ao colocar Batalha dos Aflitos 2, eu achei, na verdade, na época, eu achei interessante a ideia. E tem uma música que simboliza muito para os torcedores do Náutico dessa vitória. Chorar como eu chorei. Chorar que é a música como eu chorei, todo mundo samba, chorava, né? Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Então a gente chega aqui no momento definitivo desse nosso programa, onde a gente vai apontar. E aí, escolha ou morre? Qual a segunda maior vitória da história do Náutico? A gente vai começar esse escolha ou morre com você, maestro Cássio Zirpoli. No meio desse debate, acabou ficando mais difícil do que eu imaginava. Eu fiquei entre 3 jogos, mas já escolhi. Você vê que a história dele já está escolhida. O fantasma estava rondando. Aquela aura. Está escolhido. Eu fiquei entre 3 jogos. Pronto, aí recolheu. Aí vou só citar os jogos, cada um por um perfil. O 5-3 em cima do Santos, por ser tecnicamente a maior vitória que o Náutico já teve, mas isso não é suficiente para ser que esse maior vitória a gente considera vários outros aspectos, mas tecnicamente teria sido esse. O de 74 sobre o Santa Cruz, pela questão cultural do Náutico, o bordão Excelux, que qualquer pessoa sabe, ou alvirrubro, ou torcedor do Sport, torcedor do Santa, torcedor do América, até quem não gosta de futebol sabe que é Excelux, que isso é um bordão do Náutico. E ele existe por causa da vitória sobre o Santa Cruz de 74. Porém, eu vou escolher o terceiro jogo de 2001, que reforça, detalhe, ele levanta mais uma vez o Excelux, porque o Excelux ganhou força, definitiva inclusive, né? Depois do título 74, em 2011 o Sport poderia ter sido Hexa, mas perdeu o título para o Santa Cruz também. E além da situação que o Náutico estava, mas para não ficar, está parecendo muito, um spoiler para quem não viu, está parecendo muito o desfecho do vídeo do Santa, mas aí eu vou pelo que João falou em relação às estrelas, que eu tava torcendo para que ele não falasse, para que eu usasse esse argumento. O Hexa, quando a gente usou o Hexa, ele é o principal título do Náutico, porque ele bordou 6 estrelas no escudo do Náutico. O título de 2001 virou uma estrela no escudo do Náutico. Virou. O título, porque a gente focou muito em ser o título que tirou o Hexa do Sport, mas é o título do centenário do Náutico.
Tem que lembrar, veja, Verdade, ele tira o verdade. Hexa, mas ele, independentemente de tirar o Hexa ou não, ele é o título do centenário do Náutico, coisa que os rivais não conseguiram. O Sport não conseguiu ser campeão pernambucano em 2005, foi o Santa, e o Santa não conseguiu ser campeão pernambucano em 2014, foi o Sport. Em 2001 o Náutico foi. Então ele conseguiu... Foi o combo completo. E isso numa situação onde ele não tinha a menor chance. Onde ele não tinha time. Onde o Náutico não tinha time. E num campeonato longo, não era um campeonato que cabia surpresa. Então, por esse motivo e outra, aquele campeonato foi um campeonato tecnicamente bom. Não foi um campeonato tecnicamente ruim. No segundo semestre, o Sport e o Santa acabaram rebaixados. Porque pioraram, o Sport não conseguiu se remontar mais no ano e o Santa também lutou bastante e acabou sendo rebaixado numa rodada. Mas aquele Pernambucano de 2001 foi considerado um dos melhores, tanto em média de público quanto de crítica na época. E, assim, pra mim, a segunda maior vitória do Náutico também é 2001. Por tudo isso que Cássio falou... Não, por tudo isso que Cássio falou, eu concordo com todos os argumentos. Eu acho que... a gente fala das vitórias dos anos 60, que é, sem dúvida nenhuma, a década de ouro do Náutico. Mas essa vitória de 2001... por ser no centenário do clube, por ter essa questão do Hexa, reforçando o jogo, Hexa é luxo. Até do jejum, viu? Porque 11 anos, além de ter do centenário Hexa, ela tirou o jejum. Tirou o jejum, assim, foi combo. um combo completo. Você reforçou a questão do Hexa, saiu no jejum de 11 anos sem título, e por uma geração de torcedores do Náutico foi muito importante, porque por conta do jejum, foi uma geração que viu o Náutico ser campeão pela primeira vez, foi uma geração, que eu falei aqui, os anos 60, vão ser para sempre os anos de ouro do Náutico, assim, a década que dificilmente não vai ter algo igual, porque o Náutico conseguiu feitos nacionais. Mas é muito distante. Então, uma geração nova de torcedores precisava de algo assim para se orgulhar também. E aquele título de 2001 foi um título que também marcou uma geração inteira de torcedores do Náutico, revelou novos ídolos. Exatamente. Coisa que o Náutico não tinha muito tempo, tipo Cook. Cook é ídolo do Náutico até hoje. Muricy, Cook. Sangalete, que foi muito identificado no esporte, que é um jogador identificado com o esporte, mas hoje também é ídolo do Náutico, muito ídolo do torcedor do Náutico. Tem bandeira da torcida do Náutico com Sangalete. Então, assim, são ídolos que se formaram a partir daquele título de 2001. E Cook está no Náutico, por exemplo. Cook está no Náutico até hoje. Ele hoje é assistente técnico, é um cara que é identificado demais com o clube. É um dos maiores artilheiros do clube. Então, 179 gols. Tudo. O cara que mais jogou pelo Náutico. Mais jogou pelo Náutico. Tudo aquilo começou em 2001, que deu para uma geração inteira, tudo que uma geração inteira não tinha. Títulos. O que salva, inclusive, é atual. Porque, se não, veja, a geração atual já vive um jejum maior do que aquela. Sim. Se não tem aquela de 2001, porque não bastava ser campeão, tinha que ser campeão da forma como você está dizendo, um campeão com história. Não é um título perdido. Certo, exatamente. Tipo uma taça, ganhou a taça ali e com o tempo se perde lá. Tem história para contar. É um título que tem história para contar. Sustenta o jejum atual, que já é maior, inclusive, do que aquela geração viveu. Bom, galera, é isso. Não tem nem o que discutir. De fato, é 2001, por tudo o que foi apresentado aí pelos meus colegas. Pernambucano já valeu. Olha com o Pernambucano. Já valeu demais. Verdade. Foi muito mais com o galera. Pernambucano, estadual, e todos os estaduais do Brasil já valeram muito do que vale hoje. Pois é, então, se você concorda ou se discorda... completo, né? Isso era um almoço completo. Almoço da família. Né? Almoço da família. Então é isso, galera. Se você gostou aí desse programa, se também concorda com a gente, se não concorda, deixa aí seu comentário, ou aqui no nosso canal no YouTube, ou nos marcando nas redes sociais com a hashtag Escolha ou Morre. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Eu devia ter nascido nos anos 40. Sabe por quê? Se eu tivesse nascido nos anos 40, eu teria visto o Maracanã, todo mundo, quem não sabe, eu torço pro Uruguai. Muitos talvez não saibam. Nos anos 60, teria visto esse time do Náutico. Porque eu teria 20 anos, uau, 20 anos, nos anos 60, eu ia ser um monstro. Gigante. Ia ser um monstro. Boca de sino aqui, nervosa. Monstro, ia ser um monstro. Tu tá ligado que se esse bicho tivesse nascido nos anos 40... Tava cansado. Não tinha o Hexa, pô.